Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Pode contar mais café. Olá, eu sou a Josiane da Triotécnica e hoje vamos iniciar mais um episódio do nosso Pode Contar Mais Café. E hoje eu estou com Josimar. E nós vamos falar sobre planejamento tributário. É isso, Josimar? Planejamento tributário, aquilo que as pessoas acham que é complexo e às vezes não pode simplificar, não pode, mas também qualquer empresa pode fazer planejamento tributário. Tá, então começa a falar um pouquinho mais sobre isso, já que você trouxe o ponto que qualquer empresa pode fazer, mas é qualquer empresa mesmo ou tem algum tipo específico, alguma característica específica? Na verdade, o planejamento tributário, ele começa antes da empresa começar, se você tiver essa razão, porque normalmente as pessoas querem pagar o mínimo de imposto. E às vezes as pessoas se refugiam no regime do simples. Mas nem sempre o simples é o mais barato. Mas não quer dizer que você estando no simples, também o lucro real, como algumas empresas aí anunciam, né, é o melhor regime. Tem que fazer realmente uma avaliação. Então, a gente tem que ter esse cuidado de, quando abrir a empresa, conhecer o que vai ser as atividades da empresa, se possível, como ela opera, porque às vezes a pessoa começa a operar de uma forma e depois muda a operação. E isso também é planejamento tributário ao longo do processo. Se você tem uma empresa, ela iniciou uma operação, um caso, por exemplo, de uma indústria. Normalmente, às vezes a indústria, por questão de ICMS, ela começa de uma forma. E às vezes ela vai transferindo a operação, terceirizando algumas etapas. Então, de repente, aquilo ali você tem que rever a forma como você fez o planejamento tributário daquela empresa para que ela obtenha no caso aqui, uma eficiência de pagamento de impostos, né? Pagar de uma forma menor possível. Tá, pegando isso que você falou, então, é lógico ou não a gente confundir ou não confundir, ou é a mesma coisa ou não é a mesma coisa, falar regime tributário e planejamento tributário? A escolha do regime tributário é uma forma de você fazer o planejamento tributário, mas não é a única. E às vezes é a forma mais preguiçosa que você tem de fazer o regime. Às vezes é a primeira forma de você fazer, porque você não tem elementos para analisar numa empresa que nasce. Mas uma empresa com bastante informação, e aqui tem um outro aspecto, porque se você tem uma base de informações sem dispersas ou não tem informações financeiras sobre a sua empresa, você não consegue fazer um planejamento tributário. A exemplo, esses dias chegou uma empresa, as informações estavam em planilhas, algumas coisas na cabeça do empresário, um número aleatório, que ele não tinha ali uma informação consistente. Então, num primeiro momento, a gente não vislumbrou fazer, por exemplo, o lucro real para aquela empresa, que inclusive tinha alíquota diferenciada, mesmo sendo lucro real. A alíquota continuava a alíquota as mais baixas, de 3,65. Só que, ao avaliar isso, e considerando o nível de despesa dela, por exemplo, então a gente percebeu que ela estava no simples, pagando de forma errada, o ISS da prefeitura, porque havia retenção, e o ISS, no caso do faturamento dela, seria mais que 2%, até 5%. Então no simples tem essa diferença. Aí, de repente, você tem uma tributação no lucro presumido em que o ISS fica fixo em 2%, serviço de saúde, por exemplo. E nesse caso, além de ter uma tributação favorecida, por exemplo, no lucro real com relação a um imposto, ela tinha uma margem de lucro bastante baixa. Então, o simples era ruim e o lucro presumido também não seria o primeiro, seria o último. E aí vem aquela questão da informação do cliente, da empresa, se ela tem ou não uma base suficiente para você fazer uma análise. Então, envolve todo um processo. Um adendo, então, te interrompendo. Pegando essa base que você está falando, que o cliente, quando ele não tem uma base confiável, como que a gente fica com relação ao planejamento, parte de ética, legislação? A ética, no caso do planejamento, ele é sempre norteado pelo aquilo que é possível na lei. Então, você tem que olhar o tipo do serviço, ou o tipo do item, olhar a operação e entender se uma estruturação
para um lado ou para outro, dentro do que a lei permite. Então, são movimentos que você faz dentro do caos tributário, dentro da rede tributária, né? Que é uma rede que gente grande passa, gente pequena. Tanto é que gente grande, as empresas grandes fazem planejamento tributário. Empresas menores acham que por ser um peixe menor passa entre a rede, mas não quer dizer que por estar no regime menor você consegue fazer. Então, você vai olhar essas lacunas, como que a empresa pode, dentro das lacunas da lei e observando a operação dela, fazer esse planejamento tributário. Então, é tudo dentro de uma ética e dentro da lei. Você não consegue fazer um planejamento tributário de forma diversa. Mas voltando ao caso da informação do cliente quando ela não está boa, ou não está coerente para se fazer um estudo. Como que você costuma ver isso? Aí, nesse caso, você pede informações básicas e outras estimadas. Apesar de ter tudo na cabeça dele, ele consegue retirar e dar uma informação um pouco mais consistente. Por exemplo, eu passo repasse, por exemplo. Eu pago para despesa tal um número por mês. Então, ele tem essa informação média. É que ele nunca tabulou aquilo. Então, você monta isso baseado nessas informações. Aí que vem o método que um planejamento tributário, você usa uma PIA para fazer o planejamento tributário. A PIA é o seguinte, você planeja, implementa e acompanha. Então, você tem que usar uma PIA para fazer o planejamento. Já imaginou que você podia usar uma PIA para fazer um planejamento? Lavar a louça? Você vai lavar a louça. No caso, vocês lavam a louça no sentido de confrontar as informações, porque já chegou a receber informação que não era verídica? É mais complexo nesse sentido não ser verídica. Ela pode estar inconsistente. Inverídica não, porque é o fato que acontece dentro da empresa. É que às vezes o que pode acontecer é que o cliente fala de uma forma ou fornece uma informação assim. Essa informação aqui para mim é uma despesa. Como você não tem ali uma informação e aí você tem que acompanhar isso dentro da ótica da operação da empresa. Ele fala, isso aqui é despesa. E às vezes não é uma despesa, às vezes é um custo. E esse custo permite você tomar uma infinidade de créditos que, se for despesa, não permite. Então, essa classificação, às vezes você tem que fazer essa inferência inicial e depois de um certo período. Por isso que o planejamento tributário, às vezes, não é você fazer de uma hora para outra. Às vezes é mais fácil você fazer uma sessão de consultoria para ir fazendo uma migração ao longo de um ano, ao longo de um período, ao longo de 3 meses, se você já estiver no fim do ano, porque o planejamento tributário normalmente é feito em final de ano, só que você pode fazer planejamentos tributários pontuais também. Você pode pegar e avaliar uma operação e ver se ela está coerente. Às vezes a mudança pode ser... A mudança do regime, ela é feita anualmente. Agora, a mudança do processo, ela pode ser feita a qualquer tempo, desde que haja um estudo para fazer aquela implementação. Então, se você conseguir avaliar que aquela despesa não é despesa, sim um insumo, muda totalmente a figura em termos de planejamento tributário. Tá, entendi. Mas eu tenho uma dúvida. Com relação a esse ponto que você trouxe, toda essa parte de levantamento e tudo mais, como que a gente consegue saber, então, não que todo mundo vá querer não pagar, porque o intuito é a gente pagar menos, sempre, certo? Mas já chegou a acontecer de você ter casos que a pessoa, devido a essa má organização da informação, querer ser... É a mesma coisa daquela diferença de elisão e evasão fiscal. Não, você consegue se deparar com isso? O intuito da pessoa, quando ela quer que você faça, se ela só está querendo realmente pagar menos ou se ela está querendo dar um jeitinho... Eu já entendi o que você está falando. Se a pessoa vem para dar um jeitinho não é planejamento tributário. Jeitinho, você não precisa de contador, não precisa de consultor. Você vai lá, faz da sua cabeça e está tudo certo e fica com o risco. O risco é seu. Se você quer um planejamento tributário decente e organizado, você não pode vir com a ideia do jeitinho. E também não existe a questão de não pagar. O planejamento tributário é redução da carga tributária dentro daquilo que a lei permite. Se a pessoa vem com jeitinho, é melhor nem procurar um planejamento tributário, porque não vai ter jeito. A contabilidade foi feita para mostrar, não foi feita para esconder. Tributo foi feito para pagar. O que você pode fazer é tentar diminuir o impacto desse tributo no caixa da empresa. E aí tem diversas formas, inclusive alongar
ao longo do tempo, o pagamento desse imposto. Diferir o pagamento disso. É uma forma de planejamento tributário também. O jeitinho não é planejamento tributário. Eu entendi. Você já trouxe como algum objetivo, vamos dizer assim, você já trouxe um ponto como positivo do planejamento. Quais outros principais objetivos desse planejamento tributário? O planejamento tributário, ele tem vários objetivos. A primeira coisa é salvar o caixa da empresa. O impacto da tributação no Brasil, ele é astronômico. É absurdo, não deveria ser assim, mas é a realidade. Então, a primeira coisa, aliviar o caixa. Às vezes, você consegue otimizar a operação. Você também consegue ter maior competitividade. Um planejamento tributário, então, se você pagar uma taxa menor de imposto e o seu concorrente pagar uma taxa maior, um percentual maior de imposto, você vai ter um ganho. É evidente que na competição do preço, na formação do seu preço, o tributo tem um impacto absurdo e você tendo feito um planejamento adequado, você consegue ter mais competitividade. Além disso, o compliance, porque provavelmente quando você faz um planejamento tributário, você vai ter o acompanhamento. Então, aquilo ali é uma coisa que vai ser monitorada dentro da conformidade fiscal. Então, você tem essas coisas. Às vezes, você consegue também estruturar a operação e a empresa que dá mais eficiência operacional de um modo como um todo. Então, você colocando operações, às vezes, destacadas, diferenciadas e sendo possível fazer isso, você consegue gerenciar melhor aquele processo como um todo. Tá, entendi. E você consegue mensurar, você falou muito de trazer como ponto principal o fluxo de caixa, aliviar o caixa da empresa, como um dos pontos principais. Você consegue já aliviar logo de imediato ou ele tem um prazo para acontecer? Como funciona? Porque esse é um ponto que dói bastante no bolso do empresário, né? O planejamento tributário, ele é feito para frente. Para trás, a gente chama de recuperação tributária. Então, se eu vou planejar, estudar uma operação e uma situação em que eu possa ter economia para o futuro. Então, o alívio do caixa, ele sendo já implementado, é imediato. Ainda que seja em centavos, eu tenho um exemplo, por exemplo, da empresa do Simples, que pagava 0,5% a mais todo ano por estar colocado no anexo errado. 0,5% de um valor eram 180 mil ao final de 5 anos. Então, quer dizer, ele deixou de pagar um funcionário, alguma coisa ao longo do tempo. Pode parecer pouco, mas para uma pequena empresa é um impacto significativo. Sim, é muito. Então, se você olhar sob essa ótica, o planejamento tributário tem um efeito imediato. Às vezes, quando tem a mudança do regime, é um pouco mais complexo. Porém, uma coisa que às vezes tem que antevir ao planejamento tributário é você planejar a empresa para fazer uma alteração. Porque às vezes o impacto na forma de operar é tão significativo que você não vai dar conta de implementar aquela situação, seguir aquelas regras. Então, você tem que ir organizando a empresa, como eu disse anteriormente, 3 meses, 6 meses, 1 ano, para quando acontecer a mudança, você estar preparado em termos de estrutura organizacional para ter o planejamento tributário efetivamente implantado. E a partir dali, você rodou um piloto do negócio, né? Em termos de estrutura organizacional. Foi até bom você trazer esse ponto, porque acho que para quem vai nos assistir, acho que pelos outros episódios até que a gente já gravou, e você e o Marcos também já gravou a respeito, eu acho que fica um pouco mais claro qual é o nosso procedimento de trabalho também na Trirotécnica, né? Porque a gente gosta de trabalhar exatamente com esse planejamento para anteceder todo o processo, para organizar a empresa, entender a atividade dela, não foi? É exatamente isso. A Trirotécnica ela tem um foco de gestão 360 graus. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, é normal, às vezes, a gente nem falar, olha, não tem muita oportunidade aqui para você, porque a sua estrutura organizacional está inoperante, ineficiente, está deficitária. O que você tem que fazer? Primeiro, arrumar a casa, o financeiro, e, às vezes, no segundo momento, você já faz a implantação do planejamento tributário. Na verdade, é uma etapa só. É a pia que eu estou falando. A gente pegou aqui e colocou a pia na mesa. Planejei, vou implantar ali um processo de financeiro, reorganização de finanças, administrativo, às vezes de processo de emissão de nota, processos de forma geral, operacionais, para no fim ter um ganho de eficiência
De um modo geral, na verdade, você percebe que o planejamento ele começou de uma forma e aí, pela implantação e pelo acompanhamento, você teve uma eficiência operacional, uma eficiência no caixa e você consegue, de fato... Então, a gente trabalha dessa forma. Normalmente, é com essa forma. A gente faz planejamento tributário pontuais, sim, mas, às vezes, normalmente, quando a gente chega na empresa, tem ali uma deficiência operacional e então o imposto, às vezes, nem é a causa primária do problema. A causa primária do problema não é o imposto. É a desorganização dos processos que determina, que faz com que no inconsciente do empresário fique essa coisa. Poxa, eu só pago imposto. Mas às vezes ele não sabe nem quanto paga de água, de luz, não tem um efetivo controle daquilo que ele pode. Então, o imposto acaba sendo a penúltima linha, né? Ou a primeira linha, na verdade. E ele tem essa problemática de encarar essa dificuldade. E vem muito de encontro também isso que nós estamos conversando, apesar de estarmos focando hoje no planejamento tributário, mas ele vem muito de encontro com o nosso pensamento e o nosso propósito, né? Porque o nosso propósito é a valorização do patrimônio, não importando ele qual seja. Então, sempre quando a gente vai para alguma reunião ou para algum levantamento, a gente sempre leva isso, né? Normalmente, 99,9% dos casos, nós dependemos de uma base de informações, é o nosso insumo. E quando a gente olha para aqueles elementos, a gente percebe que tem coisas que estão faltando ou coisas que poderiam ser melhor. Se o planejamento tributário for possível implementar independentemente desse negócio, a gente implementa e sugere as melhorias. Quando o planejamento tributário depende dessa base de informações, às vezes a gente também já começa a trabalhar primeiro com a parte financeira. Então, essa valorização do patrimônio começa já a acontecer logo de imediato com a nossa entrada. A gente consegue falar, quando olha para a base de conhecimento, para a base de dados, para as informações, se o empresário está ou não com um bom processo operacional em termos de administração, para efetivamente ter uma gestão da empresa, que é isso que a gente gosta de fazer. Exato. Apoiar a gestão da empresa de forma mais abrangente possível. E quando a gente fala também na parte de gestão, é na gestão mesmo, no modo geral. Como ele vai conseguir aumentar a receita dele, como que ele vai conseguir economizar imposto. E falando em economizar imposto, acho que a maioria está querendo saber como que vai ficar a partir do ano que vem. A economia do imposto ano que vem, infelizmente, não vai acontecer de uma forma... Na verdade, a notícia é as empresas do Simples, elas serão prejudicadas da forma como está composta, disposta a legislação, o Simples não vai gerar crédito. A princípio, está uma certa confusão, não se tem ainda exatamente quais são as alíquotas, e o ano que vem não muda muita coisa. Na verdade, é 2027 que se implanta um primeiro recolhimento. Então, a gente não tem, assim, mudanças significativas. Mas é uma boa oportunidade agora para você se organizar e saber se você, o ano que vem, já começa a ser lucro real, presumido ou simples, ou se mantém no simples, ou você muda de regime, para você aproveitar aí o apagar das luzes dessa tributação atual para uma nova tributação. E acontecendo essa mudança, a gente tem que, de repente, ter feito ali um laboratório de ensaios para saber como é que eu vou me comportar. Porque a mudança da reforma tributária, ela não é só uma mudança de alíquota ou de tributo. Vai trocar, vai aglutinar alguns tributos. A reforma tributária, ela é muito mais impactante. Vai, por exemplo, criar o cashback. Ou ainda, me fugiu o nome agora, que você vai pagar o imposto antes. Então, tipo antecipação. Fugiu o nome agora. Nossa, está na cabeça, mas fugiu, vai ficar gravado assim mesmo. Você vai pagar o imposto, a parcela do imposto vai ser tomada antes de você receber. Então, por exemplo, se você emite uma nota de R$100 mil e ali tem um encargo tributário de 30%, o governo vai morder 30% na fonte e você vai ficar com o restante. E aí não tem muito claro se isso vai acontecer independente de ser parcelado ou não. Se a gente for tomar, por exemplo, hoje, eu emito uma nota, eu pago todos os impostos e você ainda vai parcelar, fazer o parcelamento dessa venda.
Com relação na reforma tributária, vão te morder ali o imposto na origem, no ato, e você não sabe como se você vai receber isso de volta, como é que vai ser feita essa compensação, tem esse grande detalhe. E hoje, muito empresário ainda trabalha com imposto, porque ele emite a nota dia 1º, então a mordida lá na frente vai ser no mesmo dia, e hoje não, você emite a nota dia 1º, só que o imposto paga-se no dia 20, 25 do outro mês. O que acontece com isso? Você, de repente, trabalhou com aquele dinheiro do imposto. Então, você está falando que hoje nós temos o regime de caixa e o regime de competência para fazer as apurações. Quer dizer que vai deixar de existir? Eu diria que vai ser o regime mordida na garganta, né? Você vai ter a garganta mordida na mesma hora. Regime vampiro. Mordeu, sugou, morreu. Esse é o regime. Independente se a pessoa vai receber ou não. Independente do recebimento. Vai ter ali um valor que vai ser reservado, supostamente numa conta de compensação depois, para que você faça os ajustes necessários. Mas no primeiro momento você perdeu o Playboy. Essa é a grande... E a partir desse momento, você já falou que não vai ser a partir do ano que vem, e sim de 2026, 2027, que vai iniciar. Até lá, de que forma as pessoas podem se organizar ou se planejar, não só em relação ao financeiro, mas que eu fiquei pensando agora, quando você fez toda essa explanação. A pessoa, provavelmente, ela vai ter que olhar todo o mercado dela. Qual é a cadeia toda dela? De cliente, de fornecedor, pelo que eu estou entendendo. É isso mesmo? Para ver se é viável permanecer naquele regime ou não? Você vai ter que entender qual é a sua cadeia produtiva, sua cadeia de quem são os seus fornecedores, porque você vai ter agora que fazer uma avaliação prévia do seu fornecedor. Porque, além do crédito, vai existir uma conformidade fiscal. E se ele for entre aspas, um devedor contumaz, você vai ter prejuízo para pegar aquele crédito. Então, está meio nebuloso ainda, mas a gente já sabe que não vai ser tão simples essa tragédia tributária. Ela talvez tenha seus benefícios no médio e longo prazo, mas no curto prazo, na transição, vai ser trágico mesmo o negócio. Então, você aconselha ou não, aí vai da sua posição. Hoje, o empresário já ir se planejando financeiramente para ter um fluxo financeiro, um capital de giro, porque eu entendi que a gente vai pagar antes de receber. Então, automaticamente, eu vou ter que trabalhar com meu dinheiro e não com terceiros. A mordida acontecia de forma periódica a partir de você fechava um mês e pagava no dia 20 do outro mês. Em linhas gerais, é isso. A partir de agora, esse dinheiro não vai estar mais disponível. Então, você não vai ter mais isso. Então, vai impactar sim o seu financeiro, vai impactar a sua forma de fazer compras, a sua forma de negociar e seus fornecedores. E vai impactar todo um fluxo de caixa. E a reforma, o valor de venda, né? Principalmente o valor de venda. E a reforma tributária, por mais que a pessoa só está olhando o tributo, ela reforma o sistema financeiro inteiro. Esse que é o grande problema. As pessoas estão olhando para o tributo, mas você não tem ali, você vai ter as câmaras de compensação, o dinheiro vai ficar na mão de um poder só agora, então vai ter uma questão de distribuição. Antes o dinheiro ia para o Estado, não vai mais. Então vai ter aí uma disputa política, uma disputa de gestão financeira. Alguns tribunais vão existir ainda. Por exemplo, o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo vai existir? Vai estar julgando o quê? Um acervo do passado, e o futuro vai para o comitê gestor, que vai gerenciar tudo. Então, são coisas que não olha para mim que eu não tenho resposta. Já vou até fazer assim com a mão, porque se eu soubesse as respostas... É interessante essa abordagem, porque hoje os empresários eles têm como fazer, já antecipar essa análise. Que ferramentas a Triotécnica tem para contribuir já nesse processo? A primeira ferramenta é o conhecimento do processo da empresa financeiro. Se tiver uma boa gestão do financeiro, uma boa gestão das operações tributárias atuais, a transição fica um pouco mais tranquila. Agora, você imagina, igual eu falei para você, chega um cara que não sabe, o cliente não sabe exatamente o que ele gasta, o que ele compra e como funciona. De repente, lucro real.
para uma pessoa que trabalhou até os 60, 70 milhões, ali de qualquer forma atropelado. Isso é um caso que a gente tem hoje. Normalmente o empresário, alguns empresários, eles estão ali tocando no lucro presumido e de repente o faturamento extrapola e aí ele se vê no lucro real, com uma série de questões de compliance e obrigações de acompanhamento que a equipe nunca deu importância. Às vezes a equipe financeira só conhece como um documento boleto. Ela não conhece nenhuma nota fiscal, não conhece um processo de follow, de acompanhamento, não sabe lançar um seguro dentro da operação. Tudo é caixa e o lucro real, por exemplo, não permite esse tipo de complicação. Então, você tem uma dificuldade grandiosa entre uma empresa que se viu, de repente, no lucro real. Isso acontece hoje. Nós Imagina... inclusive, casos né, de clientes que acabaram vindo para o escritório, que eram do Simples, desenquadraram, tiveram que aprender a ser lucro real. Né? Esse é um exemplo claro. Uma empresa pequena, de valor do Simples, então não é uma empresa grande, que, aí, pasme, o Simples, o lucro real para essa empresa, que era do Simples, é mais vantajoso. Mas como? Sim, não é uma regra, tem que tomar cuidado, que tem gente que vende isso como se fosse uma pílula mágica, não é. Mas no caso dele em específico, seria, sim, ele era num setor específico, e aí a gente teve que fazer esse follow durante uns 6, 7 meses, mais ou menos. Mais ou menos, para que ele se adaptasse ao novo regime. Então, assim, de uma certa forma, ele achou até engraçado. Nossa, mas eu nunca olhei para isso. Agora, você vai ter que olhar para esse lugar, porque você tem uma empresa assim. Só que em comparação de caixa, para ele foi uma economia gigantesca. Porque até o cálculo do lucro real, para ele mudou. Então, é uma coisa muito interessante você ter muito importante você ter esse follow. Ele está preparado para qualquer regime. A partir do momento que ele veio para o lucro real, colocou um sistema financeiro e definiu alguns processos básicos, está resolvido. Exatamente. E foi um caso, acho que a gente pode pegar como sucesso, né? Fora esse que foi muito importante, inclusive, para a transição dele, que não foi planejada, né? Foi uma transição... Foi imposta. De repente, lucro real ou presumido, que é uma dor de cabeça. Exatamente. Eu acho que ele se adaptou até bem agora no processo, já está fazendo bastante sentido, até no caixa, igual você falou. Mas teria algum outro caso de sucesso que você queira compartilhar ou possa? A gente tem alguns outros cases, uns mais específicos, aí tem a questão do sigilo, fica mais complexo falar, mas um caso mais recente de uma grande empresa, a gente está falando aí de múltiplos 8 dígitos de faturamento, em que a empresa durante um ano fez todo um processo de follow, no caso aqui, de monitoramento das operações e adaptações da forma de reconhecer aquela contabilidade, aqueles elementos, e prevemos aí para o ano que vem uma economia de 5% de imposto. Significa, além da mudança do regime, algumas outras avaliações da operação dela. Mudança de processo de operação. Nesse sentido, qualquer 50 milhões de faturamento, 5% são 2,5 milhões. Então, isso vira um exponencial. Você pensa, se você faturou 50 milhões esse ano, o ano que vem você prevê dobrar o seu faturamento, a sua economia de tributos será na casa de 5 milhões. Então, uma economia bastante representativa. E se o ano que vem, em 2027, você aumentar seu faturamento aí em mais 30%, for para 130 milhões, a sua economia fica em 7,5 milhões. Então, em 2 anos, você economizou 12 milhões de reais. É um faturamento muito, muito significativo. Paga-se muitos 13º aí. Exatamente. Teria mais algum? ou vamos parar por Eu acho que é importante a gente não elencar todos, mas tem casos de planejamento tributário que é coisa muito simples. Vamos falar do simples, então, não do complexo. Exato. Mudança de alíquota. Porque nem todo mundo que vai estar assistindo vai ter atividade. A mudança do simples. Às vezes você é um empresário ou você tem ali a equiparação hospitalar, por exemplo, para médico. É uma forma de planejamento tributário e também de recuperação tributária. Não é só você tem que se organizar, às vezes mudar a constituição da empresa
para poder ter aquele benefício fiscal, aquela forma de tributação favorecida. Como tipo o quê? Um contrato social, emitir uma nota adequadamente? Exatamente. Às vezes as coisas estão nos detalhes que você vai prestar atenção no planejamento tributário. Tudo é detalhe. A forma como você descreve a sua nota fiscal, o código que você usa, o item que você coloca tem diferença. Às vezes o item tem uma carga tributária diferenciada. Por exemplo, tem um caso que a gente trabalhou em Minas Gerais, em que o cliente era uma indústria. Nunca ele vendeu nenhuma peça de material de construção. E não sabemos por qual motivo, talvez nunca exerceu, ele ostentava lá no CNPJ dele comércio de material de construção. Aquilo lá mudava toda a tributação dele. E ele vinha trabalhando de uma forma equivocada. Removeu aquele negócio que ele nunca trabalhou, ele parou de pagar o ICMS antecipado e, pasme, parou de pagar o ICMS depois na venda, porque ele é uma fábrica e vendia direto para o consumidor final. Então, no processo da substituição tributária do ICMS, se não existia aquela cadeia, sair da indústria direto para o consumidor final, não há o que se falar em substituição tributária. E não existindo substituição tributária, eu tenho uma carga tributária muito menor. E só pelo fato dele ostentar alguma coisinha errada ali indevida, né, ou por desconhecimento, no contrato social, no objeto social, ele teve esse problema. Ele pode economizar dessa forma. Mas nesse caso, teve solução? Foi a triotécnica que avaliou? Não, foi a triotécnica que avaliou, o caso veio judicial, a gente fez a avaliação e aí nós reportamos isso para o advogado para ele dar todo o tratamento advocatício e jurídico necessário. Mas ainda é um case de planejamento tributário, porque da agora para frente, aquele problema que causou aquele dispêndio de imposto não causa mais. Então, é sim planejamento tributário, porque você redesenhou a operação que vinha sendo mal feita, né? Ou às vezes a pessoa nem sabe, né? Às vezes por desconhecimento. Exatamente, por desconhecimento, a pessoa acha que está fazendo o processo certo, aí vem alguém e fala, opa... Você quer ver um processo basicamente que acontece errado, por exemplo, é o enquadramento na questão previdenciária, nos terceiros, aí, de repente você paga mais, 0,25%. Ou, por exemplo, empresa tem acontecido muito na mudança aí não é nem planejamento tributário, é para você ver. Mas são pequenas coisinhas que você tem que o produtor rural tem aparecido salário de educação em alguns recolhimentos da guia quando virou o e-social. E isso virou uma coisa meio que normal. Só que está aparecendo gente que pagou aí durante um ano e pouco, da forma equivocada. Então não é um planejamento, mas decorre de um problema. Mas dá para fazer algum processo, na maior parte desses casos, por exemplo, que você tenha conhecimento, claro, de ter pago algo indevidamente ou erroneamente por desconhecimento, dá para fazer algum processo para reverter ou trazer de volta para o caixa? Depende. Muitos casos você consegue fazer. Eu diria que 80% dos casos você consegue trazer de volta o dinheiro paga maior nos últimos 5 anos. Só que tem alguns casos que são irreversíveis. Por exemplo, se você recolher o anexo do Simples Nacional, o anexo errado, às vezes você colocou no anexo 3 e é o anexo 2, ali tem impostos que não se compatibilizam. E às vezes você recolhe no anexo 1 e no anexo 2 indústria e comércio, e vice-versa, você enquadrou errado, você recolheu uma parcela de IPI que não dá para recuperar, porque está dentro do Simples. Só que o pior de tudo é às vezes que você não pagou o ICMS que deveria pagar porque você colocou no anexo incoerente. Porque então, deveria ser comércio, colocou na indústria, não incide o ICMS. Exatamente, pagou o IPI no lugar errado. Então você está devendo para o Estado. Então tem planejamento que às vezes não é aquela... Ou seja, dor de cabeça dupla, sim, né? Dupla, porque além de você ter pago o imposto incorreto e não ter como reaver, você ainda está devendo o outro que você Exato, pagou. porque o Simples tem esse mix, né, de acumulação de impostos, essa aglutinação numa guia só, e cada anexo tem seu comportamento. Então tem o que seria interessante, então, já que nós também... nós já conversamos
um questionamento anterior sobre o contrato social, avaliar corretamente a atividade. Você acha que nesse caso, quando a empresa é ou qualquer área, né? Se é só parte de indústria e comércio, tem que prestar um pouco mais de atenção para ter certeza, para não incorrer nesse problema, ou o serviço também acontece? Olha, qualquer empresa que abrir, ela tem que prestar atenção nas atividades e avaliar o impacto daquilo. Às vezes a atividade no Simples Nacional ela tem um impacto muito alto e desprivilegia outras. Por exemplo, se você tiver que pagar o fator R no Simples Nacional, você não considera suas atividades sujeitas ao fator R. Então, a pessoa tem ali fator R, psicologia, por exemplo. Aí a pessoa tem psicologia, mas de repente dá muito treinamento. Treinamento não tem fator R. Aí o faturamento de psicologia com relação a treinamento é muito baixo. Só que o fator R vai pegar o faturamento como um todo. Então, ela fatura 5 mil psicologia e treinamento 30 mil. O fator R será os 35 mil. Já dançou, porque não dá para você fazer um planejamento tributário decente. Você vai pagar pela alíquota máxima. A psicologia, quando você poderia pagar pela menor. Isso é serviço. Na indústria é a mesma coisa. Você tem que prestar atenção nos anexos que você vai colocar. Quando é do Simples é mais fácil, mas quando você tem na indústria vários NCM, você tem que avaliar um por um e ter um monitoramento perene, permanente desse portfólio de NCM que você usa. Tanto de comprador quanto de vendedor. Então, do seu fornecedor, você tem que ter também essa avaliação, essa checagem, porque de repente já tivemos um caso aqui, participando de um caso, em que a empresa durante 5 anos recebia de uma empresa multinacional, revendedora de calçados e artigos esportivos, a fabricante fazia a venda dos itens e colocou um imposto incorreto ali. E ele, por osmose, por empirismo no caso, manteve aquela tributação. E ele foi fiscalizado. Então ele tomava um crédito menor e também vendia menor. E o fisco não quer saber disso. Se ele tomou um crédito de 12 porque veio 12 e a tributação dele é 18, ele vai continuar, ele tem que tributar 18, independentemente da tributação equivocada que o fornecedor colocou. Então tem aquele detalhe também, né? Não posso confiar numa empresa grande, só porque ela é grande, ela vai estar fazendo o processo certo, né? O Brasil é um caos, né? É o manicômio tributário. Então, a gente não tem que... Você sempre não pode confiar. É óbvio que uma empresa maior tem um compliance, mas esse é um exemplo de que mesmo com compliance, mesmo com acompanhamento, elas estão sujeitas a erros. Houve um equívoco. Provavelmente foi um equívoco, porque a empresa é realmente muito grande. E às vezes acontece, muda no meio do caminho. A empresa... o problema do Brasil é justamente esse manicômio. Você está hoje tributando a 18, de repente cai para 12 e de repente volta para 18. Se você não tiver esse monitoramento perene, você tem um problema de comprometer seu caixa na frente com o imposto que você não pagou. Legal. Mas isso é porque a relação, provavelmente, pelo que eu entendi, era próxima, então conseguiu sanar, né? Ou resolver o equívoco posteriormente. Na verdade, se você olhar pela questão comercial... o olhar do fisco ele é diferente do olhar da empresa. O fisco entende que quando você recebe alguma coisa com uma alíquota menor, é problema seu e você tem que resolver isso com o seu fornecedor. Mas com muitas aspas, você teve uma vantagem por comprar aquilo mais barato. Então, se eu compro esse copo e a tributação dele vem com 18... e de repente ele seria com 12, então significa que ele está 6% mais barato. Para quem está adquirindo, na visão do fisco, é um benefício. Independentemente de você não ter pago, do seu fornecedor não ter pago aquilo. Então é complexo você olhar isso. Porque ele sempre vai olhar o lado dele, não o seu lado. Exato. Exatamente. Inclusive vou abrir uma parêntese aqui, por exemplo, em olhar o lado dele, que muitos anos atrás, não tem nada a ver, foi com o ITR. Eu tive uma cliente que ela foi fiscalizada pela Receita Federal e em termos de ITR, existe a necessidade de um laudo para falar quanto vale a terra. E havia um laudo técnico ali, só que um pouco mal elaborado. O fisco não quis nem saber do laudo, arbitrou o valor que ele queria, lançou lá R$200 mil de multa
e ignorou toda a verdade material que tinha naquele laudo e naquele processo. Foi necessário contratar um outro profissional, um engenheiro agrimensor, que foi no Ministério do Exército, pegou foto aérea, a gente comprovou que realmente existia, que foi um equívoco, porque ele pegou para a base de cálculo, o fisco no caso, calcular mais imposto, só que as diferenças e as deduções ele não considerou. Ele nunca vai fazer isso. Aí é fácil. Exatamente. Tem caso de empresa que tem crédito outorgado, que é um crédito presumido que você tem, e o fiscal ele não vai entrar no mérito disso. Ele vai chegar lá e tributar a alíquota máxima. Cumpre a você depois... É você que tem que fazer você o papel que tem que fazer de provar que você tem aqui. Exatamente. É complicado. Mas assim, falamos bastante aqui de vários itens, mas teria... você tem, ou a Treotécnica tem, algum kit mínimo para falar assim, empreendedor, faça ou comece a fazer tal coisa. Para se planejar ou para começar a se planejar. Existe, a gente tem, a Treotec tem esse kit, vamos dizer assim, de instruções mínimas ou de observações mínimas? Sim, a gente pode orientar no seguinte sentido. Procure ter uma organização financeira mínima. Tem sistema no mercado que custa R$100. E às vezes R$100 por mês pode parecer caro, mas no final você vai ter ali uma informação consolidada, uma base de dados que você vai conseguir olhar para a sua empresa, às vezes nem do ponto de vista tributário, mas do ponto de vista de como empresa. Será que eu estou dando lucro? Será que eu não dou? Então, assim, será que eu tenho resultado? Será que se eu fizer isso ou aquilo, eu melhoro a minha performance financeira? O meu retorno do capital? Então, isso é uma primeira coisa. Independente do tamanho da empresa. Só que, às vezes, o que envolve, às vezes, é uma mudança de mentalidade, de cultura. Porque a pessoa não está acostumada, às vezes, com a planilha, ou com tudo na minha cabeça, vou levando no atropelo, e aí depois ela não consegue olhar para aquele lugar, olhar para aquela situação e falar assim, gente, eu preciso organizar a minha vida, porque se eu quiser crescer, em algum momento, isso eu vou ser obrigado a fazer. Então, é muito melhor você, às vezes, gastar meia hora por dia ou 15 minutos por dia organizando as suas coisas e com inteligência artificial você consegue fazer isso. Que tem, bem mais fácil tem agora, inteligência né? artificial que você vai colocar o documento, ela vai ler o documento e vai fazer um pré-lançamento para você. Então, você não vai ter muito trabalho, você vai ter que fazer uma conferência daquilo que foi feito. Então, você pode começar com esse kit mínimo, organização financeira. Se você não tiver isso, esquece. Tributário sempre, minha guia é cara. E vai continuar sendo, porque você não quer organizar a fonte a causa primária das suas coisas. Que você não tem organização financeira, você não consegue olhar para o tributário de uma forma eficiente. E aí a guia vai ser sempre um peso. Então, assim, o kit mínimo, você falou da organização financeira, até para a gente ter uma melhor gestão dos dados da empresa, poder tomar decisões um pouco mais coerentes, vamos dizer assim, mais certas, fundamentadas, né? Mais embasadas, né? Não no achismo, porque hoje eu acho que muita gente fica nesse achismo. Até pelo comentário que você fez de trazer, às vezes, a desorganização da informação. Então, fica baseado no achismo. Mas, além da parte financeira, você não acha que seria interessante incluir, se já não tiver, ou você não comentou, eu não percebi, da pessoa também colocar nesse kit de sobrevivência, vamos dizer assim, porque eu acho que vai ser de sobrevivência a partir de agora, a análise do contrato social, a análise da emissão da nota fiscal, que é extremamente importante, ou algum outro ponto que você acha relevante? Se você quiser, assim, dica básica para quem já está começando, então, para quem começa, tem que, como eu disse, o planejamento tributário ele tem começo, meio e não tem fim, porque a sua operação sempre está mudando. E sempre que você fizer alguma mudança na sua operação, você vai olhar a questão dos impostos. O empresário tem isso na mente, mas ele não dá um enfoque assim para esse negócio. Se ele olhasse com o coração mesmo, chamasse um bom técnico, ele teria esse respaldo. Então, quando você vai estar com a empresa operante, olha lá se não tem nenhum KNAI fantasma desnecessário, que quando você começar a faturar alguma coisa, eu vou colocar tudo que posso, tudo que eu quero. De repente é ruim, porque de repente você não consegue ter todas as licenças, aquela atividade vai te comprometer de alguma forma, como eu expliquei anteriormente, numa classificação. Às vezes
Você coloca uma atividade principal, ela nem é a principal, e aí você está pagando mais imposto sem exercer aquela atividade. Porque a atividade principal não é aquela que você acha que vai exercer. É aquela que de fato você exerce. Exatamente. Então, de repente, ela é uma atividade secundária ali que tem um peso menor para efeito, por exemplo, de encargos sociais, e você está ostentando no seu CNPJ uma atividade que tem um encargo maior e ninguém nunca prestou atenção nisso. Aliás, isso é muito comum. Põe-se lá uma atividade de construção civil, por exemplo, que a pessoa nunca exerceu e de repente ela faz consultoria de engenharia e está pagando mais porque ela só faz consultoria de engenharia, nunca colocou construção civil, mas um dia lá atrás alguém achou bonito colocar construção civil no contrato social e pior, ostentar isso como se fosse a atividade principal dela. Então, e às vezes só alterando isso daí já resolve. Já resolve muita coisa e você consegue pegar esse contrato social, organizar ele. Às vezes até o contrato social está mal elaborado em termos de tributação, questão do sócio, se o sócio pode mais, pode menos. Um erro muito comum é colocar todos os sócios como administrador, até aquele sócio que tem 20%, ele realmente tem esse poder? Ele assina cheque? Ele gerencia a empresa ou ele não tem um cargo técnico? De repente ele nem aparece pela gestão do negócio e ele está lá sendo uma pessoa que está no contrato social como administrador e ele não é. Ele tem um cargo técnico, é um engenheiro, está dentro da obra fazendo uma coisa, ele não sabe o dia a dia da empresa, da gestão geral. Ele toca muito bem a obra, mas a gestão da empresa como um todo tem uma outra pessoa que toca. Isso acontece tudo quanto é esse lugar. E às vezes ele tem que assinar junto, e eu acho que isso é um ponto muito importante, aliás, porque quando coloca muita gente para assinar tudo, você trava o processo e às vezes até o que você poderia alavancar de benefício acaba demorando mais tempo, né? Tem mais gente para decidir. Exatamente. No contrato social já existe um negócio. Os sócios não poderão executar e usar a empresa para coisas alheias à atividade da empresa. O que significa isso? Eu não posso ali no banco e pegar um empréstimo no nome da empresa e colocar o dinheiro na minha conta. Isso não pode acontecer. Eu não posso comprar um carro e colocar o dinheiro, usar o carro para o meu benefício próprio. Então, você tem N coisas que você não pode pegar um carro, comprar com o seu recurso. É uma coisa muito comum. A pessoa pega um carro, o sócio, pega para escapar da multa. Olha só, isso é um problema que tem que ser... fica o recado aqui muito claro. A pessoa pega um carro, coloca o nome da empresa, o recurso foi dela. Pessoa física, ela comprou com o dinheiro dela. Mas para poder não pagar a multa de trânsito, escapar lá e não levar ponto, ela usa e coloca como se o carro tivesse o nome da avó dela, que não tem carta. Então a empresa vai pagar uma multa dobrada. Só que você traz um risco. Você pode atropelar alguém, ser responsável por isso. E aí o carro está no nome da empresa. Você pode, de repente, causar algum dano a terceiro, ser responsabilizado, uma morte. Então, assim, esse negócio é você usar a razão social para fatos alheios ao objeto social. Eu estou comprando um carro para uso particular, com dinheiro meu, e coloco o nome da empresa. Não tem sentido. Não tem sentido. Principalmente se for somente por causa de multa. Exatamente, por conta de multa. Olha o risco que você expõe. E aí, se o sócio for minoritário, caramba, aí você vai trazer as despesas daquele veículo para a empresa, prejudicando o lucro de quem tem uma participação inferior, menor. Então, você tem que tomar muito cuidado. Mas vamos voltar ao ponto principal. Se você não exerce gestão, não queira ficar como gestor dentro de um contrato social. Avalie isso. E esse monte de gente, às vezes, assinando, trava o processo. Como é que você bloqueia isso? Com um bom acordo de sócio e, às vezes, delimitando. Olha, até tantos R$1.000, empréstimo de tantos R$1.000 do faturamento, por exemplo, um sócio só assina. Acima disso, 2 sócios assinam, ou todos assinam. Comprar bens imóveis, comprar veículos, aí todos os sócios assinam, depende também da empresa, é óbvio. Estou dando um exemplo aqui. E qual veículo, né? E qual veículo? Então, já tem essa percepção. Eu pensando agora até no que nós vimos esse final de semana, porque nós participamos, né, de uma mesa de negócio no final de semana, e trazendo até o conceito que trouxeram, tanto do efeito borboleta, quanto do efeito sorvete, né, da Disney. Trazer essa construção da pessoa começar a treinar, não é obrigação, mas é um hábito que a gente cria, que a gente desenvolve de começar a pensar no lá na frente.
O que eu fizer hoje, o que vai impactar lá na frente? E efeito cascata, vamos dizer assim, lá para frente, né? Eu acho que esse é um ponto principal que eu poderia até comentar um pouquinho, porque a partir de agora, com toda essa parte tributária que vai começar a ser discutida entre aspas, tá aí, para frente aí de mudança, eu acho que é muito bom a pessoa começar a desenvolver esse raciocínio, né? De tudo que nós conversamos aqui, fez total sentido para mim agora. Pensar no... Estou trazendo... Coloquei um sócio que não precisaria para assinar na gestão. O que isso vai refletir para mim lá na frente de contraponto negativo e não só positivo? O que trazer um carro que às vezes não faz sentido para a empresa, só para pagar a multa, para não pagar, aliás, né, a multa, vai fazer de complicação ou benefício lá na frente? Se é que tem algum benefício nesse caso, que eu não sei. Então, pensar nesses pontos, acho que seria um bom item no kit de sobrevivência. O bom planejamento tributário, ou um kit básico, é você avaliar o contrato social, avaliar as suas atividades operacionais e avaliar essa questão de você trazer elementos estranhos ao objeto social da empresa. Inclusive, uma coisa muito comum que não tem nada a ver com o planejamento tributário, mas que dificulta bastante, é ter o uso pessoal de cartão de crédito da empresa, o uso de cartão de crédito da empresa para fins pessoais. Então, tem muita gente que usa isso, e essa é uma coisa bastante complexa. Inclusive, numa dissolução ou numa desconstituição, numa retirada do sócio, isso causa dores de cabeça absurdo. Então, é só um elemento que poderia... É uma sementinha que devemos jogar. Não vamos falar sobre isso, mas a gente pode deixar para o próximo prestar papo, né? Nisso, para um exatamente. próximo... Pode contar mais? Porque isso daí dá um outro assunto. Essa daqui dá mais umas 10 horas de conversa. Se for contar os casos práticos, então, exatamente. Assim, só de cartão de crédito, então? Despesas pessoais. Despesas pessoais. Isso pode causar uma confusão patrimonial. Exatamente. E que pode prejudicar pra caramba o planejamento da empresa. Mas, assim, o papo está excelente, mas já fomos avisados que precisamos terminar. Então... Obrigada, Josimar, por todo o conteúdo que você trouxe. Sanou um monte de dúvidas, provavelmente, de muitos empreendedores. Minhas também, gente, porque eu não fico no dia a dia dessa área. Então, para mim também foi esclarecedor alguns pontos e eu acho que eu consegui trazer algumas coisas que podem ser de todo mundo de dúvida, né? Obrigada, até o próximo episódio. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.